Bom, então, esse exercício 1.3 da página 12, né, dados 3 elevado a n objetos de pesos iguais, exceto um, mais pesado que os demais, mostra que é possível determinar tal objeto com n pesagens em uma balança de pratos, né? Significa que você coloca, se eles tiverem o mesmo peso, você coloca, eles vão ficar equilibrados, né? Senão, o mais pesado vai descer. Então, bom, eu transcrevi aqui. Então, eu tenho 3 elevado a n menos 1 objetos com o mesmo peso e um com um peso maior que os demais. Eu preciso de n pesagens para determinar qual é o objeto mais pesado. Tá? Bom, a gente vai fazer isso aqui por indução, né? Então, mostrar por indução no número de objetos. Número 3 elevado a n, né? Porque o total aqui é 3 elevado a n de objetos. Então, observa que aqui, né, o n é natural. Então, vou comparar o primeiro n, quando n é igual a 1, eu tenho 3 objetos, né? Então, ó, bom, para n igual a 1, ou seja, um conjunto com 3 objetos, em uma pesagem, é possível determinar o objeto mais pesado. Por quê? Objeto mais... Porque eu tenho 3 objetos, então eu pego 2 quaisquer deles. Se eu colocar na balança e eles tiverem o mesmo peso, significa que o terceiro objeto é o mais pesado. Se eu colocar na balança e a balança demonstrar que um dos dois é mais pesado, o terceiro é igual ao mais leve, né? Vamos só escrever isso. Um conjunto com 3 objetos. Em uma pesagem é possível determinar o objeto mais pesado. De fato. Escolhendo aleatoriamente dois objetos dentre esses 3, comparamos o peso deles. Se tiverem o mesmo peso, o objeto que não foi pesado, objeto que não foi colocado na balança, né? Colocado na balança é o mais pesado. Caso contrário, se um dos objetos da balança da balança for o mais pesado, então esse será o mais pesado dentre os 3. Né?
Então, por quê? Porque se ele for mais pesado, o outro que sobrou tem o peso igual do mais leve, né? Vamos pensar assim. Bom, agora a gente faz a hipótese de indução, né? Suponha, por indução, que para 3 elevado a n menos 1 objetos de mesmo peso, né? 3 elevado a n menos 1 e um de peso maior, peso são necessárias n pesagens. Deixa eu só aceitar aqui. Ok, vou continuar aqui. São necessárias n pesagens. Então, se eu tiver aqui 3 elevado a n mais 1 objetos, né? 3 elevado a n mais 1 menos 1 com o mesmo peso. E um com peso diferente. Só silenciar. Ah, não, tá ok. E um com peso diferente. Temos. Bom, então o que a gente vai fazer? Se eu tenho 3 elevado a n mais 1 aqui, objetos, eu posso quebrar, né? Ó, 3 elevado a n mais 1, isso aqui é 3 vezes 3 elevado a n, né? Então, eu posso quebrar esse conjunto com 3 elevado a n mais 1 objetos em 3 conjuntos com 3 elevado a n objetos. Tá? Então, vou colocar aqui, dividimos conjunto com 3 elevado a n mais 1 objetos. Então, faltou aqui, né? Em 3 conjuntos com 3 elevado a n objetos. Por que eu estou fazendo isso? Olha a hipótese de indução. A hipótese de indução me fala que para um conjunto, né, com 3 elevado a n objetos, né, isso aqui eu tenho 3 elevado a n menos 1, ou esse aqui, né? Então, 3 elevado a n objetos, eu consigo determinar em n pesagens qual é o mais pesado. Então, bom, eu vou jogar para cair na minha hipótese de indução, né? Tem que aparecer com 3 elevado a n de alguma forma. Conjunto em 3 conjuntos com 3 elevado a n objetos em cada conjunto. Bom, agora eu não vou pesar elemento, agora eu vou pesar o conjunto todo. Então, eu vou pegar dois conjuntos desses com 3 elevado a n objetos e pesar eles, que nem quando a gente fez aqui, ó, com 1, né? Cadê? Né? Com 1 a gente tinha 3 objetos, então a gente pegava dois objetos, pesava eles, comparava o peso de um com o outro. Só que agora o que eu vou fazer, eu não vou fazer com um elemento do conjunto, vou fazer o conjunto todo. Então, ó, escolhemos dois dos 3 conjuntos com
3 elevado a n objetos e colocamos todos os elementos na balança. Então, observe que eu dividi aqui em 3, né, subconjuntos, digamos, tem o conjunto A, um B e o C. Então, eu pego todos os elementos do conjunto A, coloco de um lado da balança, todos os elementos do conjunto B e coloco do outro lado da balança. Observe que esses dois conjuntos, eles têm a mesma quantidade de elementos. Então, o que vai acontecer, né? Se os pesos forem iguais, significa, né, então, o elemento mais pesado está no conjunto que não foi pesado. Então, eu estou pesando todo o conjunto aqui. Assim como esse conjunto, opa, ele possui 3 elevado a n objetos, são necessárias. Aí a hipótese de indução, né? Para o conjunto. Se eu estou com um elemento mais pesado que os demais nesse conjunto aqui, com 3 elevado a n objetos, pela hipótese de indução, né? A hipótese de indução está aqui, ó. São necessárias n pesagens, né? Cadê a hipótese de indução? Está aqui. São necessárias n pesagens, tá? Para um conjunto com 3 elevado a n objetos, se um deles for mais pesado, né? Falta aqui pela hipótese de indução. Hipótese de indução são necessárias mais n pesagens. Né? Logo, o total eu tenho n mais uma, né? Porque eu precisei de uma para determinar esse conjunto, mais n para determinar qual elemento desse conjunto é mais pesado. Né? Então, portanto, aqui, ó, acho que eu poderia escrever diferente, né? Se os pesos forem iguais, então está no conjunto que não foi pesado. Aqui acho que dá até para simplificar, porque senão aqui eu vou ter que escrever praticamente tudo isso aqui de novo. Ó, vou colocar aqui, ó. Tá vendo? Por isso que a gente tem que. Eu vou colocar um asterisco aqui, aí eu completo lá no final, tá? Ó. Portanto, são necessárias n mais uma pesagens. Então, o que é aquele asterisco ali? É a situação, né? Ó, porque se eu peso dois, se eles têm o mesmo peso, o terceiro conjunto é o que tem o elemento mais pesado. Se eu pesar e um deles for maior que o outro, automaticamente eu já tenho o conjunto mais pesado. Né? Que é exatamente a hipótese que a gente fez com 3 elementos. Né? Caso contrário, o conjunto mais pesado contém o elemento mais pesado. Ele é mais pesado que os demais. Então, ó, bom, aqui, não sei o que, ponto, né? Aí eu continuo. Assim
como o conjunto mais pesado, na verdade qualquer um deles, né? Como o conjunto mais pesado possui 3 elevado a n objetos, pela hipótese de indução serão necessárias mais n pesagens, portanto são necessários n mais 1 pesagens. Tá? Então, ó, aqui onde está esse asterisco entra essa frasezinha aqui. Né? Até posso concluir aqui que eu esqueci. O que prova indução. Tá? Então, de novo, isso aqui, né, que está o asterisco, ele vai entrar lá em cima, né? E aqui eu vou concluir, né? Portanto, se em um conjunto, se um conjunto com 3 elevado a n objetos há apenas um objeto mais pesado que os demais, e os outros têm o mesmo peso, né? Senão também não funciona, né? Tem o mesmo peso, portanto, se um conjunto com 3 elevados há apenas um objeto mais pesado que os demais e os outros têm o mesmo peso, então são necessárias n pesagens para determinar esse objeto. Eu não sei se é necessário ou se é não. Deixa eu ver como está no enunciado aqui. Não, é possível, né? Não é necessário, não é possível. Que você pode determinar antes, né? É necessário não. Necessário é possível, né? É possível determinar o objeto com maior peso em n pesagens, né? Tem que tirar o necessário porque pode não ser necessário. Se você já pesar 2, aí às vezes com 2 pesagens você já determina, né? É possível determinar o objeto mais pesado em n pesagens. Deixa eu só consertar aqui onde eu coloquei suficiente, não tem nada suficiente, é possível, né? Ah, tá, 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 tá. Tá. Mais pesado. Supõe por indução que igual a 1 é possível determinar em n pesagens, né? Só arrumar aqui, né? Maior peso é possível determinar o mais pesado em com n pesagens, né? Então, tá vendo que eu estava usando o termo errado, né? Não é suficiente, é possível. Você pode determinar com menos, né? Então, se os pesos forem iguais, então o elemento está um conjunto é pesado. Assim como o conjunto mais pesado, né? A indução é possível hipótese de indução
é possível determinar o objeto mais pesado com N pesagens. Agora tá certo. Então, depois que a gente termina, tem que ficar tanto, tá vendo? Com N mais 1 pesagens, pode-se determinar, né? Com N mais 1 pesagens, é possível determinar o objeto mais pesado. Esses que tem que argumentar, né? Possível determinar o objeto mais pesado. E prova a indução. Então vamos lá, vamos voltar aqui, desde o começo, agora está tudo, acho que está correto. Tá? Então, eu quero saber a quantidade, com certeza, com essa quantidade eu consigo garantir, né? Menor quantidade que eu consigo garantir, uma menor quantidade de pesagem que eu consigo garantir aquele objeto mais pesado, né? Ou encontrar o objeto mais pesado. Então, de novo, né? Para n igual a 1, desses três aqui eu peso 2. Possível determinar, por quê? De fato, escolhendo aleatoriamente dois objetos, dentre esses três, comparamos o peso deles. Se tiverem o mesmo peso, o objeto que não foi colocado na balança é o mais pesado. Caso contrário, se um dos objetos da balança for o mais pesado, então esse será o mais pesado dentre os três. Suponha por indução que para 3 elevado a n menos 1 objetos de mesmo peso e um de peso maior, é possível. Então, meu conjunto é 3 elevado a n objetos, né? É possível determinar o mais pesado com n pesagens. Então, 3 elevado a n objetos, ou seja, 3 elevado a n menos 1 com o mesmo peso e um com peso diferente. Então, né? Falta um para aqui. 3 elevado a n mais 1 objetos, né? Sendo 3 elevado a n menos 1 com o mesmo peso e um com peso diferente, temos. Então, de novo, dividir esse conjunto aqui, né, de 3 elevado a n mais 1 objetos em 3 conjuntos, com 3 elevado a n objetos em cada conjunto. Vou pesar agora todo o conjunto, né? Então, peguei dois desses conjuntos, os três conjuntos, com 3 elevado a n objetos, colocamos todos os elementos na balança. Se os pesos forem iguais, então o elemento mais pesado está no conjunto que não foi pesado. Aí aqui é o asterisco, vou no asterisco. Caso contrário, o conjunto mais pesado contém o elemento mais pesado. Caso contrário, significa que um dos dois da balança é o mais pesado, né? Aí volta aqui. Assim como o conjunto mais pesado possui 3 elevado a n objetos, pela hipótese de indução, é possível determinar o objeto mais pesado em n pesagens. Portanto, com n mais 1 pesagens, é possível determinar o objeto mais pesado, o que prova a indução. Então, à medida que eu aumentei, né, eu tenho que de alguma forma buscar aprovar a hipótese de indução, né? Mas como aqui não é uma continha, né, tem um argumento aí de inclusão de conjuntos, né, que eu estou aumentando, então acaba a forma de escrever fica um pouquinho maior.